Existe uma pergunta que começou a circular pelos bastidores da Fórmula 1. Uma pergunta que poucos dentro do paddock querem responder publicamente, mas que já está sendo debatida nos motorhomes, nas reuniões técnicas e principalmente nas redes sociais. A Audi entrou em colapso porque o que era para ser um grande salto de desempenho acabou gerando ainda mais dúvidas. O tão aguardado pacote de atualizações finalmente chegou. Meses de desenvolvimento, milhares de horas em simuladores, investimentos milionários, expectativas elevadíssimas. Mas quando os carros foram para a pista, algo não saiu como o planejado. E foi justamente Gabriel Bortoleto quem acabou revelando detalhes que colocaram ainda mais pressão sobre a equipe. Detalhes que ninguém esperava ouvir e que levantaram uma dúvida preocupante. A Audi realmente sabe qual caminho seguir? Ou está perdida em meio ao próprio projeto? Mas calma, porque existe uma enorme diferença entre dificuldades técnicas e um colapso verdadeiro. E hoje vamos investigar exatamente isso. O que aconteceu com o novo pacote? Por que as reações de Bortoleto chamaram tanta atenção? E qual pode ser o futuro da equipe nas próximas corridas? Mas existe um detalhe escondido nessa história. Um detalhe que muda completamente a interpretação dos acontecimentos. Então fique até o final, porque a última informação é a mais importante de todas. Tudo começou semanas antes da estreia do novo pacote. Nos bastidores, longe das câmeras. Enquanto os fãs acompanhavam apenas os resultados dos finais de semana, os engenheiros trabalhavam praticamente sem parar. A pressão era enorme, porque a Audi precisava reagir. Os rivais evoluíam. As diferenças continuavam aparecendo. E o tempo começava a se tornar um inimigo perigoso. Era necessário entregar resultados rapidamente. Foi então que nasceu o novo pacote. Uma combinação de mudanças aerodinâmicas, ajustes estruturais, atualizações de fluxo de ar, correções de comportamento em curvas rápidas e otimizações para melhorar a eficiência geral do carro. No papel, parecia promissor, muito promissor. Mas a Fórmula 1 não é decidida no papel. Ela é decidida na pista. E foi justamente aí que começaram os problemas. Logo nas primeiras análises, alguns sinais estranhos apareceram. Os números do simulador indicavam uma direção. Os dados coletados no circuito apontavam outra. Pequenas diferenças, inicialmente, mas suficientes para preocupar os engenheiros. Por que uma equipe consegue conviver com um pacote que entrega menos do que o esperado? O que uma equipe não consegue aceitar é um pacote que entrega resultados imprevisíveis. E essa parece ter sido exatamente a situação. Em determinados momentos, o carro parecia melhor, mais estável, mais competitivo. Mas em outros, voltava a apresentar comportamentos que deveriam ter desaparecido. Era como se duas versões diferentes do carro coexistissem. E isso deixou todos confusos, inclusive os pilotos. Foi então que Gabriel Bortoleto começou a chamar a atenção. Porque suas declarações foram muito mais reveladoras do que pareciam. Sem atacar a equipe, sem criar polêmicas, mas também sem esconder a realidade. O brasileiro deixou claro que ainda existiam dificuldades, que algumas características do carro continuavam difíceis de compreender, e que a adaptação ao novo pacote exigiria tempo. Palavras cuidadosas, mas extremamente significativas. Por que pilotos normalmente evitam expor fragilidades técnicas em público? Quando um piloto faz isso, é porque o problema realmente existe. E foi exatamente isso que fez o paddock levantar as sobrancelhas. A partir daquele momento, os rumores explodiram. Alguns analistas começaram a falar em crise. Outros mencionaram divergências internas. Houve até quem sugerisse que a Audi estaria revisando completamente partes do projeto. Mas será que era verdade? Ou apenas exagero típico da Fórmula 1? A resposta talvez esteja no comportamento da própria equipe.
Porque ao invés de comemorar avanços, os dirigentes passaram a adotar um discurso mais cauteloso, mais defensivo, mais prudente. E isso normalmente acontece quando os resultados internos não correspondem às expectativas. Mas aqui vem o detalhe que quase ninguém percebeu. Nem todos os problemas são necessariamente negativos. Às vezes, um pacote novo revela defeitos antigos. Defeitos que estavam escondidos, mas que só aparecem quando outras áreas do carro evoluem. É como reformar uma casa. Você troca uma parede e descobre problemas na estrutura. Troca a estrutura e encontra falhas na fundação. Na Fórmula 1 acontece algo parecido. Quanto mais você melhora, mais limitações escondidas aparecem. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com a Audi. Agora imagine a situação de Gabriel Bortoleto. Primeira temporada. Pressão gigantesca. Expectativa enorme do público brasileiro. Comparações constantes. E ao mesmo tempo, a responsabilidade de ajudar uma equipe inteira a encontrar o caminho certo. Não é uma missão simples. Mas segundo pessoas do paddock, o brasileiro tem impressionado justamente nesse aspecto. Pela capacidade de fornecer feedback técnico, pela maturidade nas reuniões e pela forma como consegue identificar comportamentos específicos do carro. Algo que normalmente leva anos para ser desenvolvido. E isso ajuda a explicar por que a Audi continua apostando tanto nele, mesmo diante das dificuldades. Mas então surgiu uma pergunta ainda maior. E se o problema não estiver no pacote? E se o verdadeiro problema estiver na compreensão dos dados? Por que vários especialistas começaram a apontar uma possibilidade interessante? Talvez o carro esteja respondendo corretamente, mas a equipe ainda não tem encontrado a configuração ideal para explorar o potencial das atualizações. E isso muda tudo. Porque nesse cenário, não existe colapso. Existe aprendizado. Existe desenvolvimento. Existe adaptação. E essas três palavras são fundamentais na Fórmula 1 moderna. Mesmo assim, a pressão continua aumentando. Porque os rivais não esperam a McLaren evoluir. A Mercedes encontra desempenho. A Red Bull continua perigosa. E cada corrida sem progresso visível aumenta o nível de cobrança. Principalmente sobre projetos ambiciosos como o da Audi. E é justamente por isso que as próximas etapas serão tão importantes. Porque elas podem confirmar duas narrativas completamente diferentes. A primeira, de que o novo pacote falhou. A segunda, de que o pacote funciona, mas ainda precisa ser compreendido. E a diferença entre essas duas interpretações é gigantesca. Agora chegamos ao ponto mais importante dessa história. A reação de Bortoleto. Porque apesar das dificuldades, ele não demonstrou frustração. Não culpou engenheiros. Não culpou estratégia. Não culpou atualizações. Pelo contrário, continuou defendendo o processo. Continuou trabalhando. Continuou participando ativamente do desenvolvimento. E isso diz muito sobre sua mentalidade. Porque é fácil manter a confiança quando tudo funciona. Difícil é manter a confiança quando os resultados não aparecem imediatamente. E nesse aspecto, o brasileiro vem mostrando maturidade impressionante. Mas existe outra razão pela qual essa história merece atenção. Porque vários projetos campeões começaram exatamente assim. Com dúvidas. Com problemas. Com atualizações que inicialmente pareciam fracassos. A história da Fórmula 1 está cheia de exemplos. Equipes que encontraram desempenho meses depois de introduzir um pacote aparentemente decepcionante. Porque entender um carro moderno é uma tarefa absurdamente complexa. Às vezes leva semanas. Às vezes meses. E em alguns casos, uma temporada inteira. Antes de continuar, se você gosta de bastidores exclusivos da Fórmula 1, histórias sobre Gabriel Bortoleto e análises profundas do paddock, já se inscreva no Biru Speed F1 e ative o sininho. Porque os próximos capítulos dessa história prometem ser decisivos.
E talvez estejamos acompanhando um momento muito importante na construção do futuro da Audi. Agora vamos à pergunta que dá título a este vídeo. A Audi entrou em colapso? A resposta mais honesta é: ainda não. Existem problemas? Sim. Existem dúvidas? Com certeza. Existem sinais preocupantes? Também. Mas colapso é uma palavra muito forte. O que vemos neste momento parece muito mais uma equipe tentando entender um projeto extremamente complexo. E tentando fazer isso sob pressão máxima. A verdadeira resposta virá nas próximas corridas. Quando os dados forem analisados. Quando novas atualizações chegarem. E quando os resultados começarem a aparecer. Ou não. Mas existe algo que ninguém pode negar. Gabriel Bortoleto acabou se tornando uma das peças centrais dessa história. Porque suas observações, seu feedback e sua capacidade de trabalhar em meio ao caos podem acelerar significativamente a recuperação da equipe. E talvez seja justamente isso que os dirigentes da Audi estejam enxergando. Algo que vai muito além dos resultados imediatos. Então a pergunta final permanece. Estamos vendo os primeiros sinais de um colapso, ou os primeiros passos de uma reconstrução? Porque dependendo da resposta, esse momento poderá ser lembrado no futuro como o início da crise. Ou como o início da virada. E na Fórmula 1? A diferença entre essas duas histórias costuma ser muito menor do que parece. Nos vemos no próximo vídeo. Porque os bastidores da Audi estão apenas começando a ficar interessantes.